Pronto, foi rapidinho, a gente já está de volta e hoje falando de um assunto que pode estar acontecendo na sua vida. Seu sono está sendo legal? Se sim, ótimo, mas a nossa vida não é estática, a gente não vive naquele platô, né? Nós temos altos e baixos e hoje aqui no Vida e Saúde nós queremos saber o que é que pode estar atrapalhando um sono de qualidade, que é o que todos nós precisamos. Pode ser confinamento, mudança na rotina, o medo incessante de uma situação que pode tirar o seu sono, literalmente. E olha, no Brasil, assim como no restante do mundo, grande parte da população sofre com distúrbios do sono e os efeitos da pandemia de coronavírus. Eles podem ainda agravar esses problemas. Como o sono de qualidade é essencial para o bem-estar físico e mental e também para a nossa qualidade de vida, hoje a gente convidou para conversar com a gente o Dr. Denis Birman, que é neurologista do Hospital Adventista de Manaus, e ele vai nos ajudar a entender, conhecer os principais distúrbios do sono que afetam a população e não só conhecer, mas também vamos tentar aqui descobrir como nós podemos vencê-los. Então fica aqui com a gente. Não só acompanhando, mas você também pode participar, pode contar como é que tem sido a sua luta aí, como é que você tem conquistado noites tranquilas. Nosso WhatsApp está aberto para você, ele é 12982660004, ou então você pode usar o QR Code bem aqui e escaneando esse código você é encaminhado para o nosso contato direto para fazer a sua participação. Na medida do possível, a gente traz aqui na tela do Vida e Saúde. Oi, Dr. Denis, bem-vindo ao programa mais uma vez. Tudo bem aí? Olá, obrigado novamente pelo convite. É um prazer estar aqui com você, Teru. Tudo bem? Que bom, doutor. Olha, quando a gente não dorme bem, a resposta automática é um tudo bem, mas por dentro a gente está acabado, memória destruída, a gente se sente desorganizado, a gente se sente fraco, cansado. Parece que, minha mãe usa um termo, ela fica destemperada. Nada tá legal quando a gente está sem dormir bem. Antes de começar aqui as perguntas, eu gostaria de ver o pessoal na rua contando pra gente como é que tem sido as noites de sono deles. Vamos ver juntos? Vamos. Olha, nada melhor do que uma boa noite de sono para ter um dia mais feliz e mais produtivo, né? Mas será que as pessoas estão realmente dormindo bem? É o que a gente veio conferir aqui hoje. Você tem alguma dificuldade para dormir ou dorme bem sempre? Não, não é sempre não. Eu sofro com ansiedade, então não é sempre que eu consigo dormir muito. Tem hora que a cabeça não desliga por nada. Há noites que eu tenho um pouco de dificuldade. Mas não sei se é devido à pandemia ou se às vezes eu sou meio ansioso, né? Então, crise de ansiedade, às vezes eu tenho. Eu tenho sono bem ruim. Bem ruim. Eu consigo dormir bem pouco durante a noite. É bem complicado mesmo. Como sou um bom mineiro, eu durmo cedo. Eu pratico atividade pelas manhãs, né? Então, geralmente 9 horas eu já desligo os telefones, as luzes e tento dormir antes das 10 da noite. Eu durmo bem, só que durmo pouco. Que horas você costuma ir dormir? Olha, 10h30, 11 horas mais ou menos. Eu tento entre 9 e 10 horas, que é assim que a gente coloca as crianças pra cama. Em torno de meia-noite e meia, 1h da manhã. 1h30. É tarde, né? E eu acordo cedo. Quantas horas por noite você costuma dormir? Umas 6 horas mais ou menos, no máximo umas 6 horas. Me conta, o senhor costuma assim assistir televisão ou mexer em celular poucos minutos antes de dormir ou não? Televisão sim, assisto. Como eu também estudo, tem hora que eu fico até de noite mexendo no computador, no celular. Eu vejo o celular toda noite, assisto muita televisão, daí ajuda a piorar a situação, né? Qual que é o segredinho para dormir bem? Eu acho que é meditação, é tentar ali se acalmar, técnica de respiração. Eu tento chegar mais cedo em casa e dormir um pouquinho mais cedo. Mesmo assim, não consigo não. Um bom chazinho de camomila à noite ajuda bastante, viu? Eu escuto umas músicas calmas. Praticar atividades que ajudam bastante, viu? Você pratica? Eu faço natação. Normalmente eu procuro ficar mais sossegada, assim, quando tá chegando a hora de dormir. Não fico muito com telas, eu procuro ler um livro, uma coisa assim mais tranquila. Isso ajuda? Ajuda-me muito.
Várias pistas aí de problemas e também várias sugestões para tentar dormir um pouco melhor. Doutor Denis, eu quero saber o que é um distúrbio do sono. Tem gente que falou, olha, eu durmo bem, mas eu durmo pouquinho. Já é um distúrbio? Não, e isso é uma coisa que é muito confundida, né? Até pouco tempo atrás a gente via, Teru, que estava inclusive nos livros de biologia e de medicina. O ser humano precisa dormir de 6 a 9 horas por dia, alguns de 8 a 9 horas por dia. O que nós precisamos entender é que os seres humanos são diferentes. Nós não temos rostos iguais. Então, nossa necessidade de sono também não é igual. O que acontece é que durante o nosso sono, nós temos 4 fases do sono, que são fase 1, uma fase de sono mais leve, a fase 2 de um sono que vai ficando já moderado, começa a ver melhora aí da imunidade, diminuição do metabolismo, a fase de um sono profundo, reparador e a última fase que é o sono REM. Mas nós passamos por essas 4 fases cerca de 4 a 9 vezes durante a noite. Então, se eu tenho o déficit, a dificuldade de entrar nessas fases, eu digo que eu tenho um distúrbio do sono. Mas uma pessoa pode dormir, por exemplo, 6 horas e passar por todas as fases, e uma pessoa pode dormir 10 horas e não passar por essas fases. Olha que interessante, a conversa já começou a ficar diferente aí para você, né? Agora a gente vai trazer na nossa tela, doutor, alguns sinais de que alguém não está dormindo bem. Olha o primeiro sinal aí, se você tem dificuldade para adormecer ou ficar dormindo a noite toda. Olha o próximo sinal aí, gente. A pessoa que ronca ou respira fundo enquanto dorme. E eu vou acrescentar que alguns perdem o fôlego e voltam a respirar em seguida. Olha outro sinal de que, de repente, você não está dormindo bem. Você está durante o dia, com diminuição das capacidades mentais, cognitivas, como, por exemplo, aprendizado, raciocínio, pensamento. Olha essa. Está com alterações de humor e de memória. E também se você se sente cansado durante o dia. Vai dirigir, vai pegar uma estrada, está pescando. Vai para uma igreja, por exemplo, e começa lá o serviço, lá, o sermão, você já está dormindo. Está sempre cansado. São sinais que às vezes a gente tem, mas não dá para sentir todo o tempo. Sim. Sabe, Teru, esses sinais assim de, por exemplo, a pessoa me fala que ela tem muito cansaço durante o dia, ela está dormindo em qualquer lugar durante o dia, ou mesmo ela está muito cansada, isso aí já até dá uma pista muito boa para a gente que ela está dormindo mal. O grande problema é quando não há essa queixa. A queixa é simplesmente de, eu acho que durmo bem, mas estou com problemas de memória. Eu não consigo fixar a minha atenção, eu não consigo decorar mais o que eu decorava, ou eu estou muito irritado, eu estou dando patada em todo mundo. Quando a pessoa acha que dorme bem, aí é ainda mais difícil da gente diagnosticar esse problema. Mas, para resumir, nós somos uma máquina perfeita. Uma máquina tão perfeita que somos capazes até de nos consertarmos, né? Mas a gente precisa de um mínimo, que são essas 4 a 9 ciclos de sono por dia. Se você não conseguiu, não tem como você fazer funções acima do básico, como, por exemplo, armazenar memória, se relacionar, ter bom humor. Então, os sintomas são de um mau funcionamento realmente do organismo. É como um telefone. Se você não coloca ele para carregar à noite, espere que ele funcione. Verdade. Né? Quanto mais que ele armazene, tem a memória. Agora, a gente vai trazer aqui, doutor, então, porque algumas pessoas realmente têm dificuldade de se enxergar com algum distúrbio. A gente vai trazer alguns dos principais distúrbios do sono para que, de repente, alguém consiga levantar aí uma suspeita, tá? A gente quer qualidade de vida, gente. Então, olha, de repente, existe síndrome das pernas inquietas. É aquela história, você senta para fazer alguma coisa e está sempre mexendo as pernas, não consegue parar, é aquela mexida assim o tempo inteiro. Vou falar de um outro, e parece que não tem nada a ver com sono, doutor. Sabe uma coisa, Teru, que é muito confundida? Existem pessoas ansiosas que têm aquela mania, quando você está sentado então perto da pessoa, você vê que ela não para de mexer a perna. Está mexendo, está balançando. Isso é confundido com síndrome das pernas inquietas, mas isso é uma ansiedade. A síndrome das pernas inquietas é um fenômeno que quem já teve sabe o quanto é aflitante ter isso. A pessoa, antes de dormir, ela passa o dia normal, mas antes de dormir, ela tem um incômodo, uma sensação desagradável na perna,
que se ela não mexer na perna, não fizer massagem, não ficar balançando a perna, ela não consegue pegar no sono. Você vê relatos de pessoas pedindo para o marido fazer massagem, de ir indo para debaixo do banho, botando água quente, colocando álcool em cima da perna para tentar aliviar aquele incômodo durante a noite. E não tem como você ter uma boa noite de sono com aquele incômodo. O tratamento é bem simples. Bom, vamos falar já dele, olha só. Olha esse outro distúrbio, gente, a própria insônia. O que pode ser dificuldade para pegar no sono ou dificuldade para conseguir manter-se dormindo, né, doutor? Exatamente. Existem hoje, na classificação das doenças do sono, né, 7 grupos de doença do sono, em que uma delas é a insônia. A insônia é a dificuldade de dormir, mas podem ser de 3 formas. De início, eu não consigo pegar no sono. De manutenção, quando eu consigo pegar no sono, mas eu não me mantenho dormindo. E de término, que é a mais comum do idoso, né? O idoso acorda ali 4 horas da manhã e não volta a dormir. Então, existem 3 tipos. E eu posso ter no mesmo paciente os 3 tipos ou uma só. Ai, olha a dor de cabeça. Vamos para mais um distúrbio aqui que a gente mencionou, que inclusive como um sintoma, né? A apneia do sono, doutor, que é aquele ronco. Isso. E a apneia do sono hoje já entra, inclusive, como medida preventiva para outras doenças. É aquela interrupção, né? Você vê aquele paciente roncando, de repente ele faz uma pausa, que a pessoa acha mesmo que ele morreu, parou de respirar, e aí volta a respirar. O problema é que se você tem mais do que 15 dessas durante a tua noite, você tem um risco maior, inclusive, de doenças como o AVC. Então, ele não só te prejudica a pessoa que está dormindo do teu lado, mas te aumenta o risco também de doenças. Olha aí, gente. Mais um distúrbio do sono, o bruxismo. Muita gente não sabe o que é o bruxismo, doutor, mas ele pode sim atrapalhar, como a síndrome das pernas inquietas, atrapalhar a qualidade do sono. E não só atrapalhar a qualidade do sono. O bruxismo é aquela mordedura, um aumento do tônus da musculatura do masseter, da mastigação, que ocorre em pessoas, na grande maioria das vezes, com aumento da excitabilidade por ansiedade. Então, desconta naquela mordida e pode acontecer também durante o sono. Isso, além de desgastar os seus dentes, pode causar problemas como a dor de cabeça, né? Por conta das alterações musculares da face mesmo. Aguenta aí, a gente está falando... a gente está falando aqui de distúrbios do sono, estamos levantando várias hipóteses aqui, mas a gente vai trazer soluções. Fica com a gente. Olha aqui, aquela pessoa que fica sonolenta excessivamente durante o dia. E aí? E nem sempre ele é preguiçoso, né? Às vezes a pessoa, caramba, você já está com sono aí de novo, bocejando, e a pessoa te fala, cara, mas eu fui dormir cedo, eu acordei tarde, dormi bastante, mesmo assim eu estou com sono. Existe sim esse tipo de doença e tem também tratamento. Falando nisso, doutor, chegou uma interação. Olha só quem está na tela do Vida e Saúde agora, é o Sidney Pedro, lá de Sapopemba. O meu problema é o contrário, tenho excesso de sono e é um sono incontrolável. Durmo muito pesado e nada me acorda. Isso pode ser um distúrbio também? Ele está querendo saber e eu também, doutor. Olha, se ele tem um sono incontrolável na hora que ele está indo para a cama para dormir e ele dorme pesado, daquele tipo assim, caramba, eu fechei o olho, quando eu abri de novo, já acordei e acorda bem, tá ótimo, tá excelente. Mas se ele dorme pesado e ainda assim ele tem sono durante o dia, ele tem que sim ser investigado através de polissonografia e às vezes até de algumas pesquisas de higiene, para saber se ele tem uma hipersonolência idiopática, para saber se ele dorme mal, ou até doenças mais graves como a narcolepsia. Tem gente, doutor, por exemplo, que na apneia do sono dorme super bem, atrapalhando só a vida de quem está do lado ou no quarto próximo, né? Dorme pesado, Exatamente. Mas não é um sono de qualidade. Investiga, Sidney. Outro distúrbio do sono aqui, gente, que pode te fazer rolar na cama. Eu quero que o doutor explique essa. Narcolepsia, doutor. Traduz pra gente. A narcolepsia é um distúrbio do sono que é caracterizado por uma hipersonolência que pode ter períodos que a gente chama de cataplexia. Então, você está lá, o indivíduo está conversando com você, está fazendo uma atividade rotineira do dia e quando você olha, ele está dormindo. Aquele sono realmente incontrolável.
Na narcolepsia, há uma mutação genética de uma proteína e precisamos fazer um tratamento um pouquinho mais agressivo do que das outras hipersonolências. Mas a gente detecta a narcolepsia através de uma proteína que a gente pesquisa quando a gente suspeita. Não é uma doença tão comum, mas é uma doença extremamente limitante. O paciente ele não tem controle. Ele pode dormir, por exemplo, ao dirigir um carro, ao praticar um esporte aquático, né? Então, algo que leva o risco. Não é comum, mas necessita de um tratamento, sim, medicamentoso. E é diferente daquela sonolência do idoso, por exemplo, que fica um pouco mais, né, sonolento em alguns períodos do dia. Sim, o idoso ali, na verdade, ele está relaxando realmente naquele momento e tendo... O que acontece muito no idoso é um outro tipo de problema, que é a inversão do ciclo sono-vigília. Ele começa a dormir mal durante a noite, acorda várias vezes durante a noite, acorda cedo e durante o dia ele vai tirando pequenos sonos fragmentados. É como se ele pegasse aqueles 6 ciclos que a gente precisa durante a noite e ele não faz durante a noite. Ele vai quebrando durante o dia aqueles ciclos para poder completar. Isso é deletério, não só porque é um sono inadequado, mas também porque prejudica o armazenamento da memória do idoso, que já é um pouquinho mais prejudicado, além de aumentar as chances de hipertensão arterial, diabetes, entre outros problemas. Precisa também ser corrigido. Vamos lá, gente. Tem mais essa daqui, eu não conhecia essa, doutora, paralisia do sono. Olha, quem tem, eu nunca tive essa experiência, Teru, mas quem tem diz que é algo realmente desesperador. A gente tem os distúrbios do movimento do sono. O que é isso? Lá no nosso cérebro tem um porteirozinho que a gente chama de tálamo. O tálamo é o porteiro que liga e desliga a gente quando a gente dorme e quando a gente acorda. Então, se eu estou dormindo, o tálamo tem que desligar os meus movimentos para eu não fazer os movimentos do meu sonho. Então, se eu faço os movimentos do meu sonho, eu brigo, né, eu chuto, eu faço um movimento de corrida, eu tenho um distúrbio comportamental do sono REM. O tálamo não desligou. Mas, ao contrário, se quando eu desperto, o tálamo não me liga rapidamente, eu tenho a paralisia do sono. Você já está acordado, mas você não consegue se movimentar. Isso, na grande maioria das vezes, dura uns segundos, né? Na grande maioria dos casos, menos do que 5 segundos. Mas 5 segundos, para quem está tentando se mover e não consegue nem se mexer, parece aí 1 minuto, 5 minutos. Você desesperador. Fica 5 minutos. Desesperador, né, doutor? 5 segundos é desesperador, né? Não consigo me mexer. Estou vendo tudo, estou sentindo tudo que está ao redor, mas não me mexo. Qual é a parte boa? Ele não traz risco de vida, você não vai deixar de respirar, você não vai deixar de sobreviver, mas é realmente desesperador. Vou trazer um último aqui, doutor, mas a gente só lembrando que os distúrbios não se encerram aqui, existem outros que talvez você tenha e precise de ajuda. O sonambulismo, e vou trazer aqui junto com esse, eu sei que não é a mesma coisa, mas o terror noturno também, doutor. O sonambulismo, inclusive, tem muitos mitos em cima dele, assim, né? Eu, inclusive, fui vítima do sonambulismo, como a grande maioria, até minha adolescência. A grande maioria vai da infância e adolescência, é um distúrbio benigno, ou seja, ele não vai trazer gravidade, a não ser que esse sonâmbulo se machuque. Você já viu aquela história de falar, o sonâmbulo, ele sabe de tudo que ele está fazendo, fica tranquilo que ele vai andar, ele vai fazer as coisas. Isso é uma grande mentira. Se você tem alguém sonâmbulo em casa, cuidado, porque ele está naquele distúrbio que eu acabei de falar, ao contrário da paralisia. Ele está dormindo, ele está fazendo as coisas do sonho dele, mas ele está se mexendo. Então, ele resolveu levantar, andar, ele pode sonhar que ele está cortando alguma coisa, pegar a faca e cortar o próprio dedo, ele pode continuar andando e cair de uma varanda. Então, o sonâmbulo é, sim, perigoso. Ele está dormindo. A coisa que é mito, né, é que falam, não acorde o sonâmbulo porque senão ele morre, né? Tem uma história dessa também. Não é verdade, ele vai tomar um grande susto, né? Vai acordar fora da cama dele com alguém do lado dele, mas ele não vai morrer. Tá. É um distúrbio do movimento do sono. Tá, doutor. Enquanto a gente trazia aqui alguns desses distúrbios do sono, muita gente mandou outras possibilidades de distúrbio. A gente quer trazer na tela pelo menos uma representação de um grande número que chegou pra gente, que eu acho que o senhor pode ajudar. Olha aí, quem está falando é a Sandra Alvarenga. Oi, Sandra. Ela está perguntando se a menopausa também interfere no sono, porque ela sente que depois que entrou nessa fase, o sono foi de mal a pior. Tá ruim, tá difícil a coisa. Muita mulher mandou essa mensagem pra gente aqui, doutor.
Você sabe, e isso é muito comum. Se eu for parar e analisar fisiologicamente, vem cá, será que o estrogênio, que é o grande hormônio que diminui na menopausa, ele tem relação com o sono? Ele não tem relação com o sono, mas ele tem relação com uma coisa que interfere diretamente no sono. A diminuição do estrogênio na menopausa aumenta as chances de ansiedade e de transtornos de humor. E a ansiedade é uma das maiores causadoras da insônia, e principalmente a insônia de início, a dificuldade de pegar no sono, que é aquela pessoa que vai tentar resolver todos os problemas da vida dela e da vida das pessoas que estão ao redor dela na hora de dormir, né? Faz aquela retrospectiva, deixa eu ver como foi meu dia, e aí começa a liberar emoções, libera adrenalina, aquela pessoa não consegue dormir. Mas na grande maioria das vezes, a menopausa em si não causa o distúrbio do sono, e sim as consequências da alteração de humor da menopausa interferem diretamente no teu sono. Tá. Agora, doutor, é interessante porque a mulher, às vezes, nessa fase, os filhos já foram embora, tá ela e o marido, a vida financeira tá mais equilibrada. E justamente nessa fase que ela poderia dormir mais gostoso, ela enfrenta mais esse desafio. Tem mais interação aqui no Vida e Saúde que o pessoal está querendo dormir bem, doutor. Olha o que a Vânia diz. Doutor, eu faço uso de medicação para insônia há 1 ano e eu gostaria muito de conseguir dormir sem precisar de remédio. Vânia, obrigada por essa pergunta, porque muita gente está querendo saber. É possível, doutor? Totalmente possível, Vânia. A gente costuma falar no consultório, prevenir é muito melhor do que remediar. Se você chegou ao consultório, às vezes eu tenho que te remediar e te ensinar a prevenir. O que a gente faz, se você chega ao consultório, não é tirar a medicação do dia para a noite. A gente vai tirando, vai substituindo por medicações que te causem menos efeitos colaterais e vai te ensinando a dormir novamente, o que a gente chama de higiene do sono. Todo ser humano é capaz de dormir sem medicamento, todo ser humano. Bom, a gente vai dar dicas pontuais agora, doutor. Eu vou trazer aqui, olha, vou virar essa primeira, a última, na verdade, que a gente tratou, que foi o sonambulismo, e vou trazer a primeira dica para você dormir bem hoje, criar um ambiente escuro. Eu achava que isso aqui era bobeira, doutor, mas eu tenho percebido que faz total diferença. Total diferença. E às vezes a gente fala, Teru, assim, eu vou criar um ambiente tal. Esse ambiente tal pode ser relaxante para você, mas pode não ser relaxante para mim. Então hoje a gente tem a preferência de personalizar, ou seja, tornar o teu ambiente mais relaxante possível para você. E a gente quer que esse ambiente só seja modificado durante a hora de dormir, porque é como se a gente explicasse para o teu cérebro que aquele é o momento de relaxar, né? Então, por exemplo, eu na minha casa, eu escuro total, desligo completamente as luzes, eu coloco, como a gente vai conversar, a infusão de lavanda, que é excelente, coloco no meu travesseiro, coloco no difusor, desligo as luzes, deixo o meu lençol do jeito que eu quero e eu só vou entrar naquele quarto 20 minutos antes do momento que eu quiser dormir. Então aquilo é um local de dormir e eu explico para o meu cérebro que aquilo é local de dormir, não é de ler, não é de ver celular, não é de resolver problema, é de dormir. Então não necessariamente totalmente escuro, mas sim relaxante para você. Tá, muito bom, olha. Próxima dica, vem cá, ele está trazendo aqui soluções além dos remédios que podem ser necessários, mas você tem que fazer a sua parte. Para a paralisia do sono, a prática de exercício físico, não só para essa questão, para esse distúrbio, doutor, mas é fundamental. Tem gente que não está nem cansado para dormir, passou o dia sentado. É isso uma coisa que a gente viu muito na pandemia, né? As pessoas saíam, dirigiam seu carro, trabalhavam, ia para um lado para o outro, pegava as crianças na escola, voltava, ia para o exercício físico e de repente ficou todo mundo em casa, né? Então, para eu dormir satisfatoriamente, o meu corpo, as articulações e os músculos mostram, ele foi feito para se movimentar. Se eu não me movimentei, se eu não fui atrás das minhas coisas durante o dia, se eu não fiz o meu exercício, eu não tenho nem cansaço o suficiente para dormir. Imagina, você está com o teu telefone. O teu telefone, você não utilizou ele durante o dia. A carga está cheia. Por que eu vou colocar esse telefone à noite para carregar? Então, o telefone bom para carregar é aquele que chega à noite com a carga lá naquele finalzinho, já no vermelhinho, pronto para recarregar. Mas uma coisa importante, o exercício físico, ele é bom até certo momento.
Porque apesar de você achar que ele te descansa, te relaxa, nas próximas 2 horas pós-exercício, você fica estimulado. Ok. Então, o exercício físico é bom, mas o ideal é até às 18 horas ou, no máximo, até 2 horas antes de você dormir. Ok. Dica boa para você do especialista aqui, gente. Olha outra dica preciosa para você que quer ter uma noite melhor de sono. Usar óleo essencial relaxante. Você já falou, doutora, eu vou mudar para a próxima aqui, porque essa aqui muita gente acaba pecando sem saber, na inocência. As bebidas estimulantes, chá preto, café, refrigerante à base de cafeína, né, à base de cola, chá verde também pode ser um estimulante, né? Lembrar, né, que não as pessoas acham que a cafeína só tem no café, mas a cafeína também está presente em outras substâncias, como por exemplo no chá verde, como no chá mate, né, no chá preto, etc. O que a gente costuma dizer? O nosso corpo humano, feito por Deus, ele é perfeito. É uma máquina perfeita, tão perfeita que ao nascer o sol, o nosso corpo identifica aquela luz e começa a liberar cortisol. Cortisol é um hormônio neurotransmissor da ação, da luta ou fuga. Ele te prepara para sair de casa, para te estimular a lutar pelo que você quer na vida. E quando começa a baixar o sol, ficar escuro, a gente começa a liberar a melatonina, que te relaxa, que te deixa mais tranquilo e começa a te preparar para dormir. Então, ao tomar bebidas estimulantes, eu estou aumentando a minha produção de cortisol e norepinefrina. Ou seja, eu estou bagunçando o meu ciclo circadiano tão perfeitamente feito e planejado por Deus. Olha aí, gente. Então, vale a pena. Às vezes, aquela bebida que você toma de manhã pode estar atrapalhando o seu sono da noite. Faça o teste de alguns dias, porque o corpo também se adapta a maus hábitos, então você vai precisar de alguns dias para sentir os efeitos positivos de uma mudança. Olha aqui, outra dica preciosa para dormir bem. Ler antes de dormir. Doutora, essa daqui eu tenho dúvida. Você falou que não dá para ler no quarto, mas tem gente que só relaxa com leitura e assistindo. Tem gente que dorme só com televisão, aí não consigo dormir se eu não tiver com uma televisão bem baixinha. Olha, a leitura antes de dormir deve ser uma leitura de um tema tranquilo. Você não vai ler um romance, vai ler uma coisa com grandes emoções que você, não sei, olha, eu vou ler o jornal de hoje antes de dormir, cuidado. Você vai ter sustos aí, né, que você pode, na verdade, piorar o teu sono. Então, se você relaxa, eu costumo personalizar, sabe, Teru? Porque tem gente que não relaxa ao dormir. Mas se você relaxa ao dormir, eu te recomendo que não faça isso no teu quarto. Leia na sala e quando você sentir que está cansado, vá para o quarto. Para resumir, Teru, o quarto e a cama servem para 2 coisas, para dormir e para namorar, e só. Tá bom, tá dado o recado, ele bateu bastante nessa tecla. O seu cérebro vai aprendendo de maneira didática. Se você coloca um babador para um bebê, ele sabe que chegou a hora de comer. Então, se você colocar o babador fora de hora, ele vai imaginar que ele vai comer. O nosso cérebro é a mesma coisa. Doutor, essa dica que o senhor já passou, que é manter um silêncio, conforto, um ambiente assim, adequado. E eu tenho agora mais uma participação aqui sobre essa questão aqui, olha, de respeitar o horário de dormir. Só que o pessoal tem dúvida ainda, mesmo o senhor falando, o pessoal tem dúvida sobre quanto tempo é o necessário, é o ideal para cada pessoa. Olha aí o que chegou na tela do Vida e Saúde. João Edmilson, doutor, eu durmo 5 horas por noite, é suficiente? João, sabe o que eu costumo perguntar? Quando o paciente me pergunta, doutor, eu durmo 5 horas por noite, é suficiente? Eu pergunto de volta, é suficiente, João? Porque quem vai me dizer isso é você. Eu tenho paciente que chega e me fala, doutor, estou dormindo às 8, 9 horas da noite, acordo 8 horas da manhã, durmo 12 horas e não é suficiente para mim. Ele tem aquele distúrbio, eu preciso passar entre 4 a 9 vezes pelas 4 fases do sono. Então, às vezes, a pessoa tem uma latência diminuída, tem uma dificuldade de entrar em outra fase. Se você, em 5 horas, entra nessas fases, acorda bem e relaxado, ela é suficiente sim.
Aí, para isso, João, você vai ter que revisar aqueles sintomas de que você não está dormindo bem, né? Tá com boa memória, tá com boa disposição, o dia todo você tá com bom humor também, tá rendendo no trabalho. São coisas que vão afetar se o sono não for suficiente para você. Agora, sobre essa, doutor, muito importante, o senhor já mencionou também, é desligar os eletrônicos, celular, as telas. O nosso cérebro se mantém ativo, né, doutor? A gente costuma dizer que qualquer tela, pelo menos 1 hora antes de dormir, esqueça. As tuas telas hoje tem tudo dentro dela, tá o teu trabalho, tá o teu lazer, tá o teu lado social, então tudo está dentro dela. Você pode ter surpresas ali com as tuas telas que vai te atrapalhar a tua noite de sono e você não vai resolver nada naquele momento. Então, tela e respeitar horários de sono são um dos principais causas de distúrbio de sono hoje na nossa era moderna. E quando a gente fala em respeitar aí o horário de sono, não é nem o horário da quantidade de sono dormir, é tentar ter uma regra, dormir e acordar sempre no mesmo horário. E olha o que eu vou falar agora, inclusive nos fins de semana, porque o teu cérebro buga quando ele acorda todos os dias um horário e, de repente, no sábado ele está acordando outro horário, domingo outro horário. E aí ele está tentando se encaixar naquele ciclo, quando segunda ele volta para outro horário. Então, para quem tem dificuldade de dormir, eu recomendo não só deixar as telas de lado 1 hora antes do sono, mas também ter sempre horários para dormir. Horário de acordar e horário de dormir. Gente, se você acordou às 6 da manhã no domingo, vida que segue, bora aproveitar esse dia. Você pode fazer atividades mais relaxantes nesse dia, assistir um filme, passar mais tempo no sofá, mas não necessariamente descansar só dormindo. Eu quero agradecer ao Dr. Denis pela participação aqui no Vida e Saúde. Quem quiser acompanhar as redes sociais, tá passando aqui, olha, @DrDenisBirman, @DrDenisBirman. Tem também o Insta do Hospital Adventista de Manaus, o Hospital Adventista de Manaus, no Instagram, e você pode acessar o site ham.org.br para saber tudo que o Hospital Adventista de Manaus tem para oferecer para essa região. Obrigada, doutora, até a próxima. Muito obrigado pelo convite. Bom, eu vou fazer um intervalo curtinho agora. Eu sei que você tem muita coisa para digerir aí, talvez algumas coisas para mudar, mas Deus é com você. E a mudança é possível quando a gente começa a buscar informação sobre esse assunto. A gente faz um intervalo agora, mas na volta tem um recadinho especial para você e ainda tem receita por aqui. E de saúde volta já, é o pão de arroz que a gente vai fazer juntinhos daqui a pouco.